Quando algo que a gente esperava falha ou dá errado, a gente se sente frustrado. E se você não quer ser um profissional frustrado, essa é uma ótima chance para você escapar de algumas armadilhas que te aguardam no mercado de trabalho. E os fatos que eu quero desmistificar aqui hoje são frutos da minha experiência, claro, mas também de pessoas ao meu redor com as quais eu pude conversar e observar ao longo do tempo. Então, ainda que em algum momento desse vídeo você discorde de mim, eu acho que vale a pena assistir esse vídeo até o final. O mito da valorização tem a ver com uma ideia confusa de investir e valorizar os funcionários. Então, do meu ponto de vista, a empresa de fato está investindo em você quando ela te oferece algo, material ou emocional, que você pode levar embora quando você sair da empresa. E qualquer coisa que vai ficar lá na empresa, que você tenha que devolver, não é de fato seu e, portanto, não foi um investimento em você, mas sim, talvez, uma forma de você desempenhar um pouco melhor o seu trabalho. Se um escritório bem equipado não se aplica e também fornecer os recursos adequados para o trabalho, como uma cadeira e um computador, também não, o que uma empresa poderia fazer que seria considerado um investimento? Eu fiquei me perguntando sobre isso também, e aí eu recorri à Hotmart, que é parceira aqui do canal, para entender como eles fazem isso concretamente. Então, ao longo de vários vídeos que a gente já fez aqui no canal, conversando com pessoas da Hotmart, elas sempre demonstraram que se sentiam valorizadas e estimuladas no ambiente de trabalho. E isso me fez ficar pensando bastante. Eu criei algumas hipóteses do que poderia ser, mas eu resolvi conversar com a Grazi e a Dani, do time de talentos da Hotmart, e elas me contaram que tipo de iniciativas eles têm lá dentro que estimulam o crescimento dos troopers. Em todos os níveis profissionais da Hotmart, assim, a gente preocupa com o desenvolvimento e com a carreira desses profissionais, né? Oferecendo essas oportunidades para eles aprenderem na prática. Na verdade, assim, nós contamos com diversos programas, inclusive antes de uma pessoa começar a trabalhar aqui com a gente, né? Então, nós temos programas de entrada, nós temos hands-on, programas de estágio, jovens aprendizes, assim também como jornadas, né, de aceleração, jornadas de acolhimento. Nós temos o Welcome Trooper, Welcome Leader, falando exclusivamente para Tech, né? Nós temos o Onboard Tech, além também de outros programas, meetups, conferências, o Hot in Code, enfim. E os Troopers também, eles contam com budget de educação, que contribui muito, né, estimula o autodesenvolvimento e o crescimento profissional. Eu acho que a cerejinha do bolo, do nosso bolo também é o budget de educação. Então a Hotmart, ela possibilita que qualquer funcionário possa solicitar um investimento da empresa na sua própria educação, no seu próprio desenvolvimento. Então, se você está precisando de um livro de tecnologia, por exemplo, que vai te ajudar a trabalhar melhor, você pode pedir para a empresa e ela compra isso para você. Se você encontrou um curso incrível de uma tecnologia que ninguém está usando aqui no Brasil e ele só tem lá em Estocolmo, você pode pedir para a empresa para fazer esse curso fora do país. Obviamente não nesse momento que a gente ainda está numa pandemia. Quanto mais a gente oferece desenvolvimento, quanto mais a gente investe, a gente sabe que essa é a receita. Eu falei muito de cereja do bolo, então vamos falando de receita. A gente sabe que essa receita de desenvolver pessoas, de preparar o nosso time através de conhecimento, de prática e da inovação, fortalece o time, assim, e mais forte a gente se torna. Mas eu já trabalhei em empresa também que dizia que se importava com a educação e com o desenvolvimento dos funcionários, mas na prática não abria espaço para que as pessoas pudessem tirar um tempo para aprender, porque se você preenche o dia da pessoa completo com várias metas e entregas, ela não vai ter no final do dia a possibilidade de se desenvolver. E o budget de educação é super bem visto. É uma forma de incentivo diferenciada no mercado. Realmente a Hotmart ela investe, né, na carreira, no desenvolvimento, no aprendizado. Então, assim, é um diferencial que nós temos de mercado, inclusive. Esse budget é um budget que é destinado para capacitação, para estudos, tanto para desenvolvimento técnico, de habilidades técnicas, mas também comportamental, se for necessário e se tiver dentro do escopo da estratégia da área, assim como idioma, né? Hoje, como mercado de tecnologia e pensando na internacionalização da empresa, a gente também tem incentivado muito a que os troopers busquem aprimoramento e que os troopers se dediquem também ao estudo do idioma, né? A gente já tem algumas reuniões em inglês,
Temos aí alguns troopers que foram expatriados, então a gente tem também trabalhado muito nesse incentivo. O Lauro, por exemplo, teve a oportunidade de sair de Minas Gerais e ir até São Paulo para assistir uma grande conferência de tecnologia, a QCon. Ele contou um pouco pra gente como é que foi isso. Olá, meu nome é Lauro e sou desenvolvedor front-end aqui no Club. Já tive a oportunidade de usar o budget de educação para ir numa conferência chamada QCon em São Paulo. Foi uma experiência incrível, com 3 dias de muito conteúdo, onde pudemos trazer muitas novas ideias para a empresa. Valeu muito a pena. Um abraço, galera! A Hotmart faz isso muito bem, mas eu já ouvi falar também de outras empresas que implementaram isso, por exemplo, possibilitando que os funcionários tirem um turno de um dia ou até 2 para estudar, para se aprimorar. E isso faz bastante diferença, né, ao longo do tempo. Então, se toda semana você consegue tirar algumas horas para o seu aprimoramento, independente da empresa, né, independente do seu trabalho diário ali, né, é um momento seu de estudar, de aprender mesmo. Com certeza, depois de um ano, por exemplo, você vai ter se desenvolvido muito naquele tema que você escolheu, que você priorizou. Um dia eu também já estive nesse lugar, de acreditar que a gente consegue crescer e se desenvolver profissionalmente sozinho, independente da empresa que a gente esteja. Para mim, isso é um grande mito. E para ajudar a gente a refletir sobre isso, eu gosto de pensar numa analogia. Eu gosto de pensar as empresas como se elas fossem o solo. E a gente, eu e você, somos como plantas e flores. Quem aí é pai ou mãe de planta, talvez tenha essa experiência. O solo em que você está colocando a planta influencia na possibilidade dela de crescer e se desenvolver. Um solo pode ser cheio de nutrientes, que vão possibilitar com que essa planta seja o melhor que ela pode ser. No entanto, ele também pode ser um solo pobre em nutrientes. Um solo que, na verdade, suga o que a planta tem de melhor e não dá nada em troca para ela. E essa analogia é ainda mais interessante quando a gente pensa que um solo, para ele ter nutrientes, para ele se manter ali nutrido, ele tem que continuar sendo abastecido de algum modo. E é comum isso também no caso de empresas. Então, às vezes, a gente entra numa empresa e parece que está tudo incrível, tá tudo indo muito bem, até o ponto que a gente fica estagnado. A gente já aprendeu tudo que tinha para aprender ali e parece que não tem nenhum caminho interno para a gente poder inovar, experimentar, se diferenciar de algum modo e evoluir. A Hotmart conseguiu criar essa cultura, esse ambiente que permite a inovação e a experimentação. E algo que também é muito interessante é que eles possibilitam que as plantinhas novas, né, interajam com as plantas mais maduras nesse solo. Então, as lideranças da empresa são treinadas e capacitadas para conseguir mentorar aqueles que estão nos seus times. E isso é exatamente o que, na minha opinião, refuta o mito da independência. Porque quando você passa por um processo de mentoria, você descobre que crescer sozinho não é tão bom quanto crescer acompanhado. E ter alguém para compartilhar as suas decisões de carreira e que possa te dar uma direção de como você quer conduzir esse processo é fundamental. E as lideranças, né, elas também têm esse papel de orientação, de mentoria, né, nessas trocas e nesses momentos entre líder e trooper. É importante que o trooper também se sinta à vontade, que tenha essa relação de confiança com o líder, de colocar para ele, de trazer para ele onde ele se sente bem, o que faz ele se sentir feliz, como que ele se enxerga dentro da Hotmart, em qual cadeira, em qual posição, em qual área. Além disso, eles contam com a figura do fellow, né? Que vão pensar na figura de um anfitrião na área. Então, é um trooper, um colega que já está mais ambientado com a Hotmart, já entende mais da cultura, que faz todo um acolhimento desse trooper nos primeiros dias. O mito da liderança, ele é mito e não é. Em alguns lugares, de fato, a única forma de um programador ou um profissional técnico se desenvolver e crescer na empresa é ascendendo para posições de gerência, de chefia e de liderança. E isso, infelizmente, faz com que as pessoas que querem continuar crescendo, ainda que pelo motivo financeiro, se tornem chefes que não gostam de ser chefes,
talvez não gostem de gerir pessoas e, naturalmente, podem acabar se frustrando ou descontando isso no próprio time. Em uma empresa que possibilita uma escolha, isso se torna bem mais tranquilo, bem mais leve. Então, isso é o que a gente costuma chamar de carreira em Y. E você pode escolher seguir um caminho de gestão ou continuar com uma atuação mais técnica. E na Hotmart, a gente incentiva a partir de diversas frentes que os troopers sejam preparados e evoluam para aquilo que eles mais se sintam felizes, né, no que eles mais se reconhecem. Então, a gente acredita que esse formato ele valoriza o profissional naquilo que ele possui de maior interesse, naquilo que é a essência dele. E assim, por exemplo, nós temos aqui programas internos que contribuem tanto para o desenvolvimento aí de um trooper numa linha de gestão de pessoas, como o Welcome Leader, já citado, o LeaderX, que é um programa exclusivo para o desenvolvimento das lideranças, né, em linha com toda a estratégia e a cultura da Hotmart. Assim também como nós temos papéis super importantes na empresa, que são super valorizados. Nós temos aí nossos team leaders, nós temos aí nossos referenciados especialistas, e esses caras, né, esses nossos especialistas, eles têm um papel muito importante no desenvolvimento, no mapeamento de troopers. E um pressuposto importante dessa carreira em Y, e que motiva, né, as pessoas a fazerem uma escolha genuína, é que, por mais que você escolha um caminho ou outro, né, os salários sejam relativamente equiparados para o nível da carreira e também o reconhecimento interno, né? Porque isso também é um objetivo nosso enquanto profissionais, né? Ser reconhecido no que a gente faz, ser bom naquilo que faz e receber o reconhecimento adequado, financeiro e não financeiro. A carreira, quem é o responsável, o protagonista, é o próprio trooper, né? Então, essa carreira em Y é uma carreira que não é uma carreira limitada, muito pelo contrário, é uma carreira que a gente tem como possibilidades de carreira e de crescimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, do papel do team leader, não necessariamente o trooper ele é uma liderança, mas é uma referência técnica que ali ele está exercendo ali um papel onde ele vai influenciar pessoas frente a desafios, oportunidades técnicas, a entregas. E ele pode, por vezes, descobrir que ele tem uma aptidão para gestão de pessoas. E ele pode também certificar que, de repente, ele não quer trabalhar numa linha de influência de pessoas, né, liderando grupos. E assim, o bacana é que, assim, eu posso me descobrir, mas eu posso também voltar para uma outra perspectiva, me direcionar para um lado, para o outro, sem sofrimento. Então, eu já vi alguns troopers fazendo movimentos de expectativa de virar um team leader, quem sabe vamos descobrir uma carreira de gestão, e de repente não. Definitivamente eu sou um especialista. E enquanto o papel do team leader, ele também está evoluindo para uma carreira de especialista. O mito do conhecimento é muito disseminado. E esse mito é sobre achar que saber programar ou saber o conhecimento técnico, o que a gente chama de hard skills, é suficiente para ser um excelente profissional. E ainda que a gente esteja falando do mercado de tecnologia, então saber a parte técnica vai ser muito relevante, você precisa desenvolver muito mais além disso. As habilidades de comunicação são extremamente relevantes. Se você quiser seguir uma carreira como gestor, por exemplo, você vai ter que desenvolver habilidades de liderança, descobrir, né, como dar atenção para um time, como influenciar da melhor maneira as pessoas que estão no seu time. Eu acho até que nesse mito eu estou chovendo um pouco no molhado, porque eu já falei muito sobre isso aqui no canal e, inclusive, a gente abordou as 15 habilidades consideradas habilidades para o futuro do trabalho, e as habilidades não técnicas estão no topo das habilidades mais importantes para que você se desenvolva e se torne um profissional melhor no mercado de trabalho, sendo dentro mesmo do mercado de tecnologia ou não. E a preocupação com o desenvolvimento dos troopers, ela começa desde muito cedo. E a Luísa já contou isso pra gente aqui no canal. O grande diferencial são os workshops. A gente está tendo vários workshops que estão acompanhando a gente durante esse ano de estágio. Então, esses workshops têm ajudado a gente a aprender como se comunicar,
aprender como se portar, aprender como fazer as perguntas. Então, tá vindo muitas coisas que não são só relacionadas à sua função como estagiário, mas você como um profissional. Então, o programa ele tem trabalhado para você se tornar um profissional também. E eu acho que esse é o maior diferencial, porque eu nunca tive uma experiência onde a empresa te dá uma base tão boa para skills que não seriam só técnicas, como as soft skills também. Se você me acompanha por aqui, você sabe que eu já conversei com bastante gente da Hotmart aqui no canal. O Prezado, a Ludmile, a Poliana, a Duda, a Luísa, o Victor, o Silver, o Lages, o Paulo e agora a Grazi e a Dani. E uma coisa me chamou muita atenção em todos eles: as diferenças. Olhar para eles me mostra que, de fato, a Hotmart é uma empresa que se preocupa com diversidade, por exemplo, e que permite, de fato, que eles tenham autonomia, inclusive para preservar a própria identidade, a forma de se comunicar e a personalidade. Mesmo trabalhando juntos, eles podem continuar sendo quem são. E isso é algo importante para se destacar. Nem toda empresa permite isso. Algumas empresas, embora digam que são diversas e escolham pessoas diferentes, com o tempo vão pouco a pouco moldando as pessoas e elas vão perdendo um pouco da sua essência, né, do que era genuíno e diferente. E eu acho que eu poderia finalizar com isso, com o mito da diversidade. Agora me conta, você concorda com essa discussão? Você acredita ou já acreditou em algum desses mitos? Eu quero saber tudo, me fala aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like e confere se você está inscrito no canal para receber outros vídeos. Se você se interessou por conhecer um pouco melhor a Hotmart e quem sabe aplicar para uma das mais de 400 vagas que estão abertas, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima!